Mas eu penso que esse avivamento seja, se não o último, mas um dos últimos em preparação da igreja para o arrebatamento. Esses dias nós estávamos lá em Vitória do Mearim conversando com o pastor Pedro e nós compartilhávamos desse sentimento, desta percepção espiritual à luz da Sagrada Escritura. Mas algumas pessoas não estão tendo discernimento, sensibilidade espiritual para perceber essa situação. Na década de 80, um grande pregador norte-americano chamado David Wilkerson, ele pastoreou uma igreja no estado de Nova York. E alguém talvez já ouviu falar num filme chamado A Cruz e o Punhal, e também um livro que foi a inspiração do filme. Eu assisti esse filme há mais ou menos uns 25 anos atrás. Ixi, não, menos, uns 20 anos atrás. E contava a história de David Wilkerson, um evangelista, que dedicou o seu ministério a evangelizar algumas gangues que aterrorizavam Nova York. E Deus fez coisas extraordinárias através desse homem. Inclusive, ele ganhou para Jesus um dos maiores traficantes e chefes de gangues daquela época, o Nick Cruz, que depois se tornou um pastor. E em 1986, ele profetizou. E existiram muitas profecias nesses dias em que estivemos vivendo, ou que estamos vivendo, em razão desta pandemia. Muitos profetizaram coisa de si mesmo, mas nós analisamos cada profecia à luz da Sagrada Escritura, porque a Bíblia nos manda, não nos manda desprezar as profecias, ela nos manda a examinar cada profecia. E o pastor David Wilkerson, naquele período, ele profetizou, em 1986, que o mundo seria varrido por algo desconhecido, e que as igrejas e os bares fechariam, e que Nova York seria o coração desse grande ataque, ou dessa grande praga. E foi o que de fato tem acontecido até agora. Igrejas, bares, tudo fechou. E Nova York foi impactado com isso. Muitas pessoas morreram naquele estado. Mas tem uma parte dessa profecia que ainda não se cumpriu. Ele disse: mas quando isso passasse, Deus traria um grande avivamento sobre a sua igreja, porque muitos pastores seriam impulsionados a orarem e a ler a Escritura, e muitos crentes arrependidos confessariam os seus pecados e se voltariam para Deus, e Deus traria um grande avivamento. Eu quero que esta profecia se cumpra nos nossos dias, que depois de tudo isso que está passando, Deus possa trazer um grande despertamento espiritual em nós, irmãos, porque nós não podemos ficar no arrebatamento, nós não podemos ficar. E por mais que o nosso corpo seja consumido por uma enfermidade e venhamos a óbito, mas a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós não podemos de modo algum, mesmo estando mortos, com o nosso corpo no pó, deixar passar o toque da trombeta e nós não ouvirmos esse toque. Nós não podemos ficar, porque os que estiverem vivos, no período em que aconteceu o arrebatamento, e estiverem preparados,
subirão ao encontro de Jesus nos ares. Mas os que não estiverem preparados, estes ficarão. E o que acontecerá? Serão 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, uma maravilha, falsa paz. Mesmo assim, algumas pragas do Apocalipse se cumprirão nesse período. Mas o negócio vai apertar de 3 anos e meio para frente. E nós não podemos, irmãos, ficar no arrebatamento. Nós não podemos ficar. Porque nós estamos aqui desfrutando desta tão maravilhosa salvação, desta obra tão gloriosa que na cruz do Calvário Cristo realizou, derramando o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E alguém pode imaginar assim: eita, mas esse negócio que está acontecendo agora já é o Apocalipse. Não é não. Porque o Apocalipse só começa a se cumprir depois que a igreja for arrebatada. Irmão Flávio, com tudo o que está acontecendo ainda não é o Apocalipse? Não. Irmão Flávio, eu tenho certeza, e esse negócio desses gafanhotos que está vindo aí? Ainda não é o Apocalipse. Irmão Flávio, e esses vendavais que aconteceram aí? Ainda não é. Irmão Flávio, e esses terremotos que estão? Ainda não é não. Porque no Apocalipse, irmãos, as coisas serão bem mais terríveis. E eu falei uma coisa para minha esposa quando nós estávamos vindo para o culto. Eu disse para ela: você lembra do que eu disse? Olha como muitas pessoas, mesmo depois do arrebatamento, não serão salvas. Sabe por quê, irmão Ribamar? Porque eu conheço pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, foram contaminadas com essa terrível doença, ficaram mesmo muito preocupadas e até pensando que iriam morrer. Mas na hora que inteirou o prazo, irmão Francisco, eles correram para a igreja para se reconciliar, para servir a Deus. Não, os bares abriram. Correram para onde? Para os bares. E no período da grande tribulação, os juízos de Deus sobre a terra têm uma finalidade. Qual? Fazer os homens darem glória a Deus. Fazer a humanidade dar glória a Deus. A Bíblia diz que haverá um grande terremoto. Tão terrível, irmão Chagas. Tão terrível. Irmão Felipe, já leu? Os irmãos já leram. Que as ilhas irão desaparecer. 1/3 da população morre. Imaginem, uma população hoje com 7 bilhões de pessoas, 1/3 morre nesse terremoto. Só em Jerusalém morrem 7 mil homens. A cidade cai. E sabe o que vai acontecer naquele momento? Os homens olharão para cima e dirão: glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós precisamos entender que nós temos um compromisso com Deus. E nós precisamos fortalecer esse nosso compromisso com o nosso Deus. Fortalecer a nossa aliança com Deus. Fortalecer a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, os nossos laços com Deus. A Bíblia diz que Ezequias se apegou ao Senhor. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim: meu Deus, como é que pode? Ezequias se apegou com o Senhor. Aí eu me lembrei de quando eu era criança.
Eu sempre fui mais apegado com meu pai. Eu não sei porquê, não sei se era porque meu pai quase me batia, a mãe me batia por toda coisa. Mas eu era apegado demais com meu pai. Quando a minha mãe ia sair, eu nem me importava. Mas se o pai vestisse a calça, a camisa e eu vou ali, pronto. Era choro, meu irmão. Agarrava na perna dele aqui, abraçava que ele, não, senhor, não vai, não vai. E se o senhor for, eu vou, e ele caminhando, e eu agrudado na perna dele, ele caminhando, eu assim, agarrado na perna. E eu me lembrei disso em Ezequias. Ezequias se apegou ao Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, nos apegar ao Senhor. Se cometemos algum pecado, porque a Bíblia, ela diz que nós, tendo aceitado a Cristo como Salvador, nós nascemos de novo e não vivemos pecando. Mas isso não quer dizer que nós não pecamos. Porque nós somos pecadores. Nós pecamos com as nossas palavras, nós pecamos com os nossos pensamentos, nós pecamos com o que ouvimos, nós pecamos com o que vemos, nós somos pecadores. O pecado está em nossa natureza. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós precisamos entender que nós somos chamados para uma nova vida. E não podemos nos apegar a esses pecados que nós praticamos. Se praticamos um pecado, o que devemos fazer é imediatamente recorrermos a Deus e dizermos a Ele: Senhor, eu pequei contra Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Ó Deus, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida. E a Bíblia diz em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2: Filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Estreitar a nossa relação com Deus. Porque as coisas, elas estão apertando-se cada dia mais. E nós estamos vivendo o que os estudiosos da Bíblia chamam de princípio das dores de parto. A irmã Milena ainda não sabe disso, a irmã Marlene já sabe. As irmãs que já tiveram filhos sabem disso. As que ainda não tiveram, não sabem o que significa isso na prática. Mas a Bíblia diz que nós estamos vivendo o princípio das dores de parto. Vem a primeira contração, a primeira dor. Depois vem a segunda, a terceira. E a cada dia as dores vão se intensificando. Até que chega o momento de correr para o hospital ou de chamar a parteira. Não é assim, irmã Cotinha? E nós estamos vivendo esses momentos, irmãos. E nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos perder aquela festa, irmão Chagas. A festa está sendo preparada com tanto carinho, irmãos. Vocês se lembram da parábola? O senhor lembra, irmão Felipe? Da parábola daquele senhor que mandou preparar a festa? E disse: vai lá e convida os filhos. Aí na hora que chegava lá: pai, o homem está preparando a festa. Bora lá. Ah, não vou não, eu tenho outra coisa para me fazer. E aí tudo bem. Aí os empregados voltaram e disseram: nós convidamos, porque o senhor mandou, não quiseram vir não, disse que vão para outra coisa, para outro lugar. Aí depois faz assim: vai pelas ruas, convida os mancos, os aleijados, os leprosos, convida os cegos, convida quem vocês encontrarem. Mas a casa precisa estar lotada, porque a festa está preparada. Meus irmãos, nós, a Igreja de Cristo, fomos convidados para essa festa, não podemos perdê-la. Os primeiros, os judeus, eles ouviram a Jesus e não creram.
E o convite se estendeu para nós, gentios, e hoje somos a igreja, e nós precisamos participar dessa festa. E não é porque a gente gosta de festa, não. Não é, irmão Chagas? Não é só porque a gente gosta de festa. Já desse eu fui pregar lá em Pindaré, aí eu estava falando sobre esse assunto, e aí eu disse assim, eu usei aquela expressão lá de Isaías capítulo 26, irmão Chagas, que eu disse que lá vai ter boi gordo, tutano, carne assada, só comida gostosa. Ah, tinha irmão que dava glória a Deus, Gideão. E ainda disse assim, irmão, e não se preocupe se você tem colesterol alto, diabetes, essas doenças que não pode comer carne, não se preocupe que lá o seu corpo é transformado. Era que os irmãos davam glória a Deus. Mas não é nem por isso, irmão Chagas. É porque depois que nós entrarmos, meus irmãos, lá, esse corpo terá sido transformado. O corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O mortal se revestirá da imortalidade. E todo o nosso corpo transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo do nosso Salvador. E agora esse negócio de usar máscara, irmã Cilira, lá já não vai existir. E a nossa preocupação de sermos contaminados com qualquer enfermidade também não vai existir, porque não existirá mais nenhuma enfermidade para afetar o nosso corpo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem deseja ir morar nesse lugar, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Já muitos dos nossos irmãos aqui da nossa cidade, do nosso bairro aqui, da nossa área, já foram, porque o Senhor os levou, mas naquele dia nós os veremos novamente e os abraçaremos vitoriosos em Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos perder a hora da viagem. E nem podemos perder essa grande oportunidade. Hoje eu trouxe um sermão para pregar e na hora preguei foi outra coisa. Mas está tudo dentro da programação. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos pregar sobre o Espírito Santo, e nós vamos pregar alguns dias sobre esse assunto. E está escrito em Efésios, e o texto que nós iríamos ler é Efésios 5:18. Mas lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da vossa redenção. O nosso companheiro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Jesus, irmão, lá no céu. Ninguém pense que na hora que a trombeta tocar, vai dar tempo assim de pegar um avião, viu, Gideão? Para poder subir e se encontrar lá. Não dá certo. É o Espírito Santo que vai nos levar, e nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Quem tem um hino aí sobre o Espírito Santo para cantar?